Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui então estudando os crimes contra a dignidade sexual. Na última aula, nós tratamos a respeito desse tema, nós falamos do artigo 213, onde está tipificado o crime de estupro. Hoje nós vamos falar do artigo 217-A, que é ainda o crime de estupro, só que aqui nós vamos tratar do estupro de vulnerável. É assim que o artigo 217-A do Código Penal traz o título deste tipo penal. Olha só, diz assim o artigo 217-A. O título: Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena é de reclusão de 8 a 15 anos. O parágrafo 1º traz aqui uma redação que diz que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. E aqui abaixo nós vamos ter no parágrafo 3º e 4º o estupro de vulnerável qualificado, que é o agravado pelo resultado morte ou qualificado pelo resultado morte e qualificado pelas lesões corporais. E nós temos o parágrafo 5º aqui, que foi uma inovação em 2018 do legislador, acrescentado pela lei, então, 13.718, que diz que as penas previstas no caput e no parágrafo 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ótimo! Então vamos lá, vamos tratar aqui do estupro de vulnerável. Ótimo, nós já temos uma ideia do que é o estupro, do que é um crime de estupro, porque nós vimos isso no artigo 213 do Código Penal. Agora aqui nós temos algumas especificidades, e são essas especificidades que nós vamos tratar. Nós temos aqui, gente, então a primeira coisa que nós devemos falar, 3 espécies de estupro de vulnerável. A primeira espécie é chamada de simples ou também própria. Ela se encontra no caput e no parágrafo 1º, tá? Então no caput e no parágrafo 1º, nós temos ali o estupro de vulnerável simples ou então próprio, que é ter conjunção carnal ou manter ou praticar, na verdade, qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou então alguma pessoa que ela tenha alguma doença ou enfermidade mental ou então porque qualquer outro meio ela não possa expressar a sua vontade. Outro tipo que nós temos, outra espécie de estupro de vulnerável, é a espécie chamada de qualificada, a qualificada pela lesão corporal de natureza grave, que está no parágrafo 3º, e posteriormente nós temos a qualificada pela morte, que está no parágrafo 4º. Pessoal, importante nós notarmos que todas as espécies, não importa se na simples e própria ou então na qualificada, nós estamos diante de um crime hediondo. Portanto, ele recebe tratamento lá da Lei 8.072 de 90, tá? Nós sabemos que impede a concessão de liberdade provisória, com confiança, existe aí um lapso maior para a progressão do regime prisional, para a concessão do livramento condicional, nós também temos algumas especificidades, são essas questões que devem ser mais analisadas lá no campo processual e não aqui neste momento. Ótimo, vamos falar de algumas questões então a respeito do estupro de vulnerável. Primeira coisa é a objetividade jurídica. Olha, nós estamos tratando aqui contra os crimes contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual. Logo, a objetividade jurídica deste crime é a dignidade sexual dos vulneráveis. É isso que o legislador penal está tutelando.
Essa é a objetividade jurídica. Já o objeto material é sobre aquele objeto que recai a ação criminosa. Nós temos aqui o vulnerável. É a pessoa vulnerável, aquela pessoa que tem menos de 14 anos, ou então a pessoa que ela tem alguma deficiência mental ou doença mental e que ela não consegue exprimir a sua vontade, ela não tem capacidade de exprimir a sua vontade, ou porque qualquer outro motivo ela não tenha condições de consentir com esta relação sexual. Então aí nós temos a objetividade jurídica e o objeto material. Pessoal, outra questão aqui agora é o núcleo do tipo, ou a ação nuclear. É o verbo. É o verbo. E aqui nós temos duas condutas específicas, tá? O artigo 217A, então, vai falar ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Nós já sabemos que ter conjunção carnal ou conjunção carnal é a cópula vaginal, é a penetração do pênis na vagina. Esse é o conceito técnico para conjunção carnal. E qualquer outro ato libidinoso. Vejam, qualquer outro ato libidinoso, nós já conversamos também a respeito disso. Não, passar as mãos nas partes íntimas, a penetração anal, sexo oral, tudo isso é considerado ato libidinoso, tá? Existe uma questão importante aqui, gente, que nós já conversamos também quando falamos do estupro, que é a seguinte: nós falamos que não é necessário que tenha a presença física lá no estupro, né? Por quê? Lá não é necessário. Lá não é necessário porque o núcleo do tipo, o verbo é constranger. E lá no 213, constrange-se para ter conjunção carnal, constrange-se para praticar outro ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Aqui nós não temos essa expressão constranger, e esse constrangimento não é aplicado mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal diz somente, então somente ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, sem qualquer necessidade de constrangimento. Ótimo! Nessa linha, então, a questão que nós devemos levantar e pensar é a respeito da contemplação lasciva. O STJ e boa parte da doutrina brasileira vem entendendo que é crime de estupro de vulnerável, por exemplo, pagar uma menor de 13 anos. É muito comum a prostituição, infelizmente comum no Brasil, a prostituição infantil. Então, pagar um menor, uma pessoa menor de 14 anos, por exemplo, para apenas se despir, tirar a sua roupa. Neste caso, aqui, pessoal, então, a doutrina e jurisprudência entende que caracteriza o crime de estupro de vulnerável sem qualquer tipo de contato físico. Eu acho que isso merece uma reflexão da nossa parte. Nós devemos pensar um pouco disso, né? E pensar nisso utilizando aqui do tipo penal, não sendo legalista, mas uma interpretação daquilo que o legislador quis com essa tipificação penal. Vejam, e de forma alguma eu defendo a prostituição infantil. A questão é, será que essa contemplação lasciva, por mais perverso que isso pode ser, por mais nojento, abjeto que isso pode ser de uma pessoa em relação a um menor de 14 anos, que é considerado uma criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, será que esse ato é suficiente para caracterizar o crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal? Eu acho que é algo que nós devemos refletir. Sobretudo quando nós tratamos isso, nós pensamos isso à luz do princípio da legalidade no Código Penal ou no direito
penal, né? O princípio da legalidade, da taxatividade, diz que todo fato humano, comportamento humano penalmente relevante, ele tem que ter uma tipificação, uma moldura penal na lei penal. Se não houver, não existe como punir essa pessoa. Me parece, pelo menos a minha, que é o meu sentir, que o artigo 217A, ele trouxe dois verbos aqui, ele trouxe dois verbos bem específicos, que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. O praticar outro ato libidinoso é praticar um outro ato libidinoso na pessoa ou fazer com que ela pratique outro ato libidinoso. Então aqui eu tenho minhas dúvidas, nós temos que pensar, nós temos que refletir um pouco a respeito disso. Mas o que é interessante nós já notarmos aqui é que nesse tipo nós não temos a necessidade de haver o constrangimento, a aplicação de violência ou grave ameaça. E isso porque nós estamos tratando de menores de 14 anos, ou então pessoas que têm algum tipo de deficiência, doença mental, ou ainda uma pessoa que naquele momento não tem condição de expressar a sua vontade. Pensando nisso, o legislador falou: nesses casos não é necessário que haja violência. Se a pessoa não tem condições de exprimir a sua vontade, ou se a vontade dessa pessoa, ainda que ela consinta, por exemplo, o menor de 14 anos, ainda que consinta, ela não tenha a idade suficiente para consentir, nós estamos diante de um consentimento inválido, um consentimento viciado, de forma que o legislador, então, optou por criminalizar, o legislador optou por tipificar essa conduta como sendo criminosa. Tá joia, pessoal? Então aqui nós já temos uma razão de ser do crime de estupro de vulnerável. É a necessidade de tutelar essa pessoa que não tem condição de expressar a sua vontade, ou ainda que ela tenha condição, a sua vontade não pode ser considerada para fins de uma relação sexual. Ótimo. Sujeito ativo. Quem que pode ser sujeito ativo? Qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de estupro de vulnerável, tanto homem quanto mulher. Importante notarmos só aqui que na modalidade ter conjunção carnal, que conjunção carnal é a cópula vaginal, a penetração do pênis na vagina, só é possível isso acontecer numa relação heterossexual. De modo que, nesta modalidade, ter conjunção carnal, não existe possibilidade de que o sujeito ativo e passivo sejam pessoas do mesmo sexo. Obrigatoriamente, aqui sujeito ativo e passivo, autor e vítima têm que ser pessoas de sexos diferentes, têm que ser pessoas de sexos distintos. Então, necessidade de uma relação heterossexual na modalidade ter conjunção carnal. Já o sujeito passivo aqui, e aqui nós vamos nos deter um pouco mais nesse sujeito passivo, tá? Nós poderíamos só dizer quem que é o sujeito passivo? É a pessoa vulnerável. Mas aqui nós temos algumas hipóteses de pessoas vulneráveis. Então vamos lá a essas pessoas. Nós temos o menor de 14 anos. Então, nós temos o menor de 14 anos. Então, o menor de 14 anos, ele será uma das possibilidades de sujeito passivo do delito. Lembrando aqui, gente, que a menoridade é uma questão objetiva. Como é que eu verifico se uma pessoa ela é menor ou maior?
de idade. Nós verificamos por meio do registro civil dessa pessoa. Nós verificamos através, então, da sua data de nascimento documentada. Então, esse é um dado objetivo, não existe qualquer possibilidade de subjetividade nesse ponto e deve ser comprovada aqui esse dado objetivo, insisto, através de documento civil. Se não houver comprovação através de documento civil, o sujeito ele pode até ter praticado o crime de estupro, mas lá do artigo 213 do Código Penal e nunca aqui do 217-A, quando a vítima for um menor de 14 anos. Então essa é uma dos sujeitos passivos. Temos ainda aqui o sujeito passivo, o portador de deficiência ou enfermidade mental. Vejam só, não é suficiente que o sujeito passivo aqui ele seja portador de uma deficiência ou enfermidade mental, já que o artigo 217-A vai dizer. Aqui isso está no parágrafo 1º, que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, que ações ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então, não basta que a pessoa tenha aqui alguma deficiência ou enfermidade mental. Deve-se demonstrar que, em razão da deficiência ou da enfermidade mental dessa pessoa, ela não tinha o necessário discernimento para consentir ou não com a prática daquele ato sexual. Porque existem pessoas que ela tem algum tipo de deficiência mental ou enfermidade mental e ela possui toda e qualquer capacidade para entender o que é uma relação sexual e para consentir ou não com a prática desta relação sexual. Então vejam, pessoal, aqui a necessidade de que exista essa condição de vulnerabilidade em razão dessa doença ou enfermidade mental incapacitar este sujeito aqui, a vítima, de expressar o seu consentimento, ou na verdade não é só de expressar, mas é de expressar e de expressar de uma maneira válida, tá? Então ela tem que ter o necessário discernimento, saber o que está fazendo e saber que quer ou não quer fazer aquilo que se encontra fazendo, tá certo? Outra questão aqui é que o código vai adiante, o parágrafo 1º vai adiante e vai trazer um outro sujeito passivo do crime aqui, que é outra pessoa que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Então, a pessoa, por qualquer causa, que causa? É qualquer outra causa, ela não pode oferecer resistência. Então, vejam só, e nós aqui fazemos uma diferenciação entre a primeira hipótese aqui, que é a pessoa com deficiência ou enfermidade mental, desta pessoa que, por qualquer outra causa, ela não pode oferecer resistência. Então, no primeiro caso, é bem simples. A pessoa tem uma doença ou uma enfermidade mental. Ótimo. Aqui, nós temos uma pessoa que não tem uma enfermidade mental, mas naquele momento específico, ela não tem condições de consentir com aquele ato. Então, a pessoa vai até uma balada, por exemplo, uma festa e enche a cara, né? Enche a cara. E essa pessoa, ela chega num estado de embriaguez que é conhecido como coma alcoólico. A pessoa está lá desmaiada. Vejam, essa pessoa, ela tem alguma enfermidade mental? Não. Ela tem alguma deficiência mental? Não. É uma pessoa que não possui nada disso. Ela possui as faculdades, as condições delas mental íntegra.
Mas então por que é estupro de vulnerável aqui? Porque se alguém se aproveitar da circunstância em que aquela pessoa encontra-se neste estado de embriaguez, em coma alcoólico, para manter relações sexuais com ela, ela não tinha como dizer se queria ou não. Ela não tinha como consentir ou não. Aqui vejam, não é o consentimento que é viciado, porque ela não possui condições de consentir. E se ela não possui condições de consentir, ninguém pode se aproveitar dessa situação para manter uma relação sexual com essa pessoa, certo? E vejam aqui, pessoal, a doutrina aqui costuma fazer uma diferenciação, e eu concordo com essa diferenciação. A questão é que, do ponto de vista prático, ela não tem mais eficácia. Tinha eficácia quando nós tínhamos a hipótese da ação penal pública condicionada também. Então, o artigo 225, que foi recentemente alterado aí, ele trazia a possibilidade da ação penal pública condicionada à representação do ofendido e a ação penal pública incondicionada. Aqui fazia sentido esse debate. E que debate que é esse? Doutrina e jurisprudência, e aqui a jurisprudência é bem minoritária, existe um voto lá no STF que trata dessa questão, trazendo uma diferenciação entre pessoa vulnerável e pessoa em estado de vulnerabilidade. Quem que é a pessoa vulnerável? A pessoa vulnerável é o menor de 14 anos e aquele que possui uma deficiência ou enfermidade mental. Essa é uma pessoa vulnerável. Já aquela pessoa que encheu a cara no bar, tomou todas lá no bar e entrou em coma alcoólico, por exemplo, segundo essa parte da doutrina e da jurisprudência, ela não é uma pessoa vulnerável. No entanto, naquele momento específico, ela se encontrava em estado de vulnerabilidade. Eu concordo, gente. Eu concordo com isso. E por que eu falo para vocês que essa discussão fazia sentido? Ela fazia sentido por um único motivo. Imagine que essa pessoa que encheu a cara, por exemplo, aquela pessoa lá da música dos Mamonas Assassinas, sabe? Te encontrei, toda remelente, estribuchada, entrega as bebidas, te cortei os cabelos do sovaco, as unhas do pé, te chamei de querida. É essa pessoa aí, aí é que está em estado de vulnerabilidade. Então tenha enchido a cara, tá? Esse cara encheu a cara. É um de vocês aí que sai pra balada, dos meus amigos aí que sai pra balada e enche a cara. Encheu a cara, tá lá numa situação comatosa, não consegue nada. E chega uma moça, uma mulher, olha, né, para esse sujeito e fala: eu vou me aproveitar desse sujeito. Sempre quis manter uma relação sexual com esse sujeito. Vai lá, tira a roupa dele e faz o que ela bem entende. Usa e lambuza do pobre coitado. Vejam só, estupro, não é? Estupro de vulnerável, uma pessoa que estava em condição de vulnerabilidade. A discussão se dava aqui quanto à ação penal. É a ação penal pública incondicionada à representação do ofendido, ou nós temos aqui a hipótese de uma ação penal pública condicionada? Eu, particularmente, antes de mudar aqui o artigo 225, porque o artigo 225 mudou e acabou com isso, tá? Quanto à ação penal. Isso mudou em 2018 também, através da Lei 13.718, falando que é tudo ação penal pública incondicionada. Antes tinha a possibilidade de ser ação penal pública condicionada também. Mas imagine que eu fui essa vítima dessa megera que me pegou lá embriagado e me estuprou, acabou comigo. Eu, quando retorno à minha
consciência e fico sabendo do que aconteceu comigo, eu teria a possibilidade de denunciar essa pessoa, de representar contra essa pessoa para que o Ministério Público ingressasse com uma ação penal contra ele. Tá? Bom, isso era uma discussão que tinha. Era uma discussão que tinha. Agora isso acabou. Não existe mais a possibilidade. Não existe mais essa possibilidade em hipótese alguma. Bem, volto a dizer, isso era só uma discussão. Era só uma discussão, porque nesses casos de vulneráveis, a lei também já dizia que era caso de ação penal pública condicionada. O que era incondicionada? Era incondicionada. Condicionada era o caso lá do caput. Uma pessoa, uma mulher que foi estuprada e não queria denunciar por vergonha ou por qualquer outro motivo, ela não queria denunciar este sujeito, tá? Aqui já não. Mas aí surgia então essa condição, essa discussão. Essa pessoa estava em estado de vulnerabilidade. Quando ela recobra a sua consciência, porque passou a bebedeira, ela poderia escolher se ela quer representar ou não quer representar contra esta pessoa. Pessoal, eu gastei todo esse tempo aqui para dizer de uma discussão que ficou em sede doutrinária e em sede jurisprudencial, só que é muito interessante. E eu acho que existe diferença entre pessoa vulnerável e pessoa em estado de vulnerabilidade. Embora para fins práticos dá na mesma, tá? Para fins práticos dá na mesma. Ótimo, vamos adiante aqui. Uma questão ainda quanto à idade aqui, agora diz respeito ao consentimento da vítima. Eu já disse para vocês que a idade é uma questão objetiva. Idade é uma questão, então, objetiva. Volto a dizer, questão objetiva é aquilo que eu olho no documento e vejo que a pessoa nasceu antes de tal data. Depois vocês vejam aí que eu não sei qual data, para ela ter menos de 14 anos. Deve ser 2007, 2008, alguma coisa assim, hoje, né? Ela tem menos de 14 anos. Agora, vejam só. Essa questão objetiva, ela também não pode ser suplantada ou suprida por um eventual consentimento da vítima. Então, aquele sujeito que fala, olha, estou me relacionando, por exemplo, com uma menina aí de 13 anos. E daí você fala para ele, cara, isso é crime, não faz isso, né? E ele fala, não, mas ela consentiu, ela quer. Ou o pai dela também consentiu, não tem problema quanto a isso. Olha só o que diz o parágrafo 5º, pessoal. Olha o que diz o parágrafo 5º. As penas previstas no caput, no parágrafo 1º, 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima. Independe do consentimento da vítima. Daí você fala, mas ela já tem experiência sexual, ela já é experimentada, já está nessa vida faz tempo, começou com 12 anos ter relações sexuais. Vamos voltar aqui para o artigo 5º. As penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou o fato dela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. Meu amigão, não importa se ela consentiu ou não. Não importa se ela teve outras relações sexuais antes ou não. Isso nada importa para a finalidade do cometimento do crime do estupro de vulnerável. Você está lascado do mesmo jeito. Está lascado. Não adianta. O consentimento da vítima é irrelevante, porque o legislador entendeu que aquele que tem menos de 14 anos, é menor do que 14 anos, ele não tem condições de consentir com uma relação sexual.
Ou se ela teve já 200 parceiros, isso não importa. Você vai ser o 201, você vai ser preso por isso. Nos Estados Unidos, pensando nisso, desenvolveram lá uma teoria adotada em alguns estados, né? É a teoria do Romeu e Julieta, remetendo-se então à obra de Shakespeare, né? Onde dois jovens se apaixonam, um de 16 anos, né? E ela de 13 anos. Romeu então tem 16 e Julieta tem 13 anos. E eles, né? Quem leu a peça vai ver que em uma noite se casam, têm relações sexuais e morrem, né? Isso tudo acontece em uma única noite. O Karnal já disse que esse é o perfil ou o padrão de amor para os dias atuais. Casa, era em 2 dias, casou, teve relações e morreu. Tudo isso se resolveu num curtíssimo espaço de tempo. Mas a ideia é a seguinte, criar lá o Romeo and Juliet, Law, nos Estados Unidos, que se a diferença de idade fosse pouca, não caracterizaria o crime de estupro. Então, por exemplo, se a diferença de idade fosse de 5 até 5 anos, não caracteriza o crime de estupro. Então, se ele tem 18 e ela tem 13 anos, não caracterizaria o crime de estupro. Isso para os fins da aplicação da lei norte-americana, vigorando em alguns estados americanos. Aqui no Brasil não tem essa aplicação, não tem essa ideia, não tem teoria do Romeu e Julieta, tá? Aqui não existe essa conversinha, não venha com conversa de Romeu e Julieta, não, que aqui não cola, tá? Aqui não cola. Não importa se ele tem 18 e ela tem 13 anos, é crime de estupro de vulnerável. Agora existe uma questão importante aqui. É o erro, gente. É o erro, tá? É o erro. Lá do artigo 20 do Código Penal. O artigo 20, então, nós temos uma hipótese de erro sob elemento do tipo. Olha só, o artigo 20 vai dizer: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite que a punição do crime a título culposo, caso seja prevista em lei. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se de fato ela existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com crime culposo. Essa é uma hipótese de erro, tá? Erro de tipo, erro sob elemento constitutivo do tipo penal. Que diabo é esse de erro de tipo, Bruno? Como é que funciona isso? Imagina que você vai num baile de carnaval. Você está lá num baile de carnaval. E durante o baile você conhece uma moça. E ali começa a conversar com essa moça, conversa vai, conversa vem. Lá pelas tantas da madrugada, vocês decidem ir para um motel ou ir para casa, tá? E ali mantém um relacionamento, uma relação sexual. No outro dia, acorda e fica sabendo que essa moça tem menos de 14 anos. Poxa vida. A questão é a seguinte, eu acho que ninguém pede RG e se acontecer alguma coisa dessa com você ou com um amigo seu, que essas coisas sempre acontecem com um amigo do amigo da gente, né? Você peça o RG. Pede o RG para dar uma verificada. Bom, o que eu faço nessas circunstâncias? Olha só, as circunstâncias fáticas. Eu estava num baile de carnaval, lá pelas tantas da manhã, uma moça lá sozinha. A aparência dessa moça deveria ser uma aparência mais avantajada, embora eu não tenha descrito isso aqui no exemplo para vocês, mas muito provavelmente que era. Vejam, será que uma pessoa de 13 anos ou 13 anos e 11 meses deveria estar num baile de carnaval às 3 horas da manhã, sair dali sozinha, ir para um motel com outra pessoa? Fala, não, de hipótese alguma. E por que esse sujeito tinha que saber a idade dessa moça?
Ou se fosse o contrário, um garoto, uma mulher mais velha e um garoto, né? Ele tinha que saber? Não, ele não tinha que saber. Vejam, gente, nessa hipótese, o erro sob essa circunstância fática, ela vai afastar o dolo. Como não existe estupro culposo, não havendo estupro culposo, então nós temos aqui a atipicidade. Exclui a atipicidade pela falta de dolo. Tá? Então, um erro sob elemento constitutivo do tipo. Tá? Consumação do delito de estupro de vulnerável. O delito de estupro de vulnerável, então, trata-se de crime material. Ele consuma-se na modalidade ter conjunção carnal com a cópula vaginal, a penetração do pênis na vagina, ainda que seja de forma incompleta. Ou na modalidade de praticar outro ato libidinoso, quando o sujeito pratica qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Consuma-se o delito. Por fim, é possível tentativa aqui? É possível tentativa? É claro que é possível. Crime material, a tentativa, ela é sempre possível. Nós temos a possibilidade de tentativa, porque nós temos o itercrime, o caminho do crime. Nós só temos que prestar atenção na seguinte situação. Que situação que é essa? Na prática de ato libidinoso, praticar ato libidinoso, a linha da tentativa e da consumação é muito tênue. É muito tênue a linha entre a tentativa e a consumação. Então a gente tem que analisar o caso concreto. Se esse sujeito ele tinha a intenção de praticar uma conjunção carnal, no entanto, antes disso acontecer, ele está ali só, ou ele pratica um ato libidinoso, ele chega a passar a mão na parte íntima da vítima e não consegue ter a conjunção carnal, nós temos a hipótese da tentativa, porque qual que era a sua vontade? Lembrem-se que o direito penal trabalha com o subjetivo, com a vontade. A vontade desse sujeito era ter conjunção carnal. No entanto, por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não chegou até aqui. Ele praticou o quê? Outro ato libidinoso. Isso quer dizer que o crime de estupro de vulnerável se consumou? Nesse caso concreto, não, porque a vontade dele era de ter a conjunção carnal, pessoal. Gente, é isso. E as modalidades qualificadas. Qualifica pela lesão corporal grave, e aqui também entra gravíssima, como nós já discutimos, e pela morte. A mesma coisa, a mesma ideia aplica-se aqui do que nós já conversamos lá no crime de estupro. Pessoal, agora para terminar mesmo, eu coloquei para vocês aí uma sentença de um caso famoso daquela moça, né, lá de Santa Catarina. Inclusive ela foi desrespeitada pela defesa, uma cena lastimável ali praticada, encenada pela defesa, tecendo palavras desnecessárias contra aquela moça de baixo calão, uma cena deplorável, mesmo por parte da defesa, daqueles advogados, pelo menos no meu ponto de vista, e do juiz e do Ministério Público também, que não fizeram nada para que aquela execração pública que aconteceu ali não acontecesse. Foi um erro, foi uma questão total ali, sem entrar no mérito que eu postei para vocês do mérito. Então eu quero que nós analisemos essa sentença, vamos verificar nessa sentença o que aconteceu, né? Qual foi o caso prático, e com base nisso nós vamos responder algumas perguntas que eu estou postando também para vocês. Pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês, e havendo dúvidas eu estou à disposição. Grande abraço!